Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa série de podcast, o Upcast, podcast que vai trazer muito conhecimento para a sua vida. E hoje eu estou aqui nesse lugar muito chique, muito requintado, com uma pessoa que é uma finesse em pessoa, Jerusa Fernandes. Muito obrigada. Jerusa, eu agradeço muito você me receber aqui no seu ambiente, no seu trabalho, nessa loja incrível e para a gente falar um pouquinho sobre etiqueta. Imenso prazer. Muito obrigado. Mas, Jerusa, eu quero começar primeiro com uma citação. E essa citação é o seguinte: a etiqueta é a maneira como podemos nos mostrar ao mundo e mostrar a melhor versão de nós mesmos. O que você acha disso? Então, eu concordo. A etiqueta ela é um conjunto de regras e normas, né, que ditam, na verdade, o comportamento humano. Maravilha. Maravilha, Jerusa. E eu acho que dita muito do nosso comportamento a etiqueta, a forma como a gente trata as situações, as pessoas, nosso trabalho, na nossa casa, nossos relacionamentos, em vários setores, várias fases da nossa vida, não é isso? Com certeza. A etiqueta social não é só você saber segurar uma taça, utilizar os talheres, é como você trata o próximo, o outro, né? Isso é muito importante, porque você às vezes sabe todas essas regras da etiqueta, mas você não sabe como tratar o próximo. Muito bom, Jerusa. Jerusa, e fala um pouquinho pra gente, pra quem está assistindo esse podcast agora, quem é Jerusa Fernandes, a empresária, e quem é Jerusa, a mulher, a pessoa, por trás dessa incrível finesse aqui na minha frente. Olha, eu sou uma pessoa normal, cometo erros, né? Claro, tenho falhas, mas na medida do possível eu tento ser uma empresária correta. Eu estou aqui com a minha assistente, ela mesma pode falar isso. Tento ser uma pessoa, tratar todos os meus clientes, não importa o nível cultural, financeiro, da mesma forma quando entra na minha loja. Inclusive eles falam que eu sou uma pessoa muito agradável, muito educada, e isso que é ser elegante. É você saber como você vai lidar com o próximo. Porque as pessoas são diferentes, né? É verdade, cada um é de um jeito, cada um é diferente. Então você tem que ter aquele jeitinho brasileiro para poder saber que tem clientes que gostam mais de ser tratado de uma forma mais íntima, tem outros que não. Né? E a Jerusa, a mulher, é uma Jerusa também que tem muita dúvida, né? Muita coisa, mas que a cada dia eu procuro me aperfeiçoar, ser uma pessoa melhor, né? É aquilo que eu falei para você, eu tenho mil defeitos. Eu procuro ser uma pessoa melhor a cada dia. É um ser humano. Errando e aprendendo, né? Com certeza, um ser humano, né? A gente erra, aprende, se conserta e faz melhor. Claro, né? Sempre. Muito bom. Jerusa, e uma pergunta aqui. Você falou agora mesmo que etiqueta social é um conjunto de regras, é um conjunto de hábitos e comportamentos. Você conseguiria definir pra gente o que assim, na real, mais claramente, o que é uma etiqueta social e como nós podemos utilizar isso? Então, eu falo primeiro que existe eu vou citar um exemplo, o que acontece é muito normal isso. Você chega num lugar, num ambiente, seja numa festa ou em qualquer lugar, isso já é comprovado por universidades no exterior. Você tem 5 segundos, não é 5 minutos, para ser analisado. 5 segundos. É o famoso agora, o que você primeiro impacto é o que fica, né? Aí então por que você é analisado? A sua vestimenta, o seu vestuário, as pessoas vão te analisar em 5 segundos. O que você vai falar, aí a pessoa fala. É aquilo, né? É a chamada linguagem não verbal. Sim, sim. Esse é o primeiro impacto. Aquela primeira visão que a pessoa tem de você, que ela vai levar esse julgamento. E as pessoas falam assim, é bobagem. Eu sou uma pessoa culta, eu sei falar muito bem, eu sou uma escritora, eu sou uma pessoa... Claro, isso é um mérito, mas o fato dela se vestir melhor, ou ela se comportar melhor, ela vai ter um sucesso muito maior. Com certeza, com certeza. Faz ou todo também, diferencial. eu conheço pessoas que não sabem tanto, mas a aparência dessas pessoas passam tanta credibilidade, tanta firmeza, que eles podem estar falando a maior besteira e as pessoas acreditam. É o comportamento, Sim, com certeza. a forma da pessoa se portar,
Faz toda a diferença. Né? Às vezes ela não pode não ser tão culta, mas ela passa credibilidade. Ela pode não e ter um segurança. PhD, mas ela passa uma segurança, uma credibilidade e uma forma assim, incrível de se colocar, de colocar as palavras. Como eu falei com você ainda agora, o movimento corporal. O movimento corporal. Isso é muito importante. Eu vou até falar aqui que tem muita gente que não deve estar sabendo. Hoje em dia já tem profissionais sendo treinados para falar sobre o movimento corporal, porque vem antes até da linguagem verbal. Eu falei para ele de exemplo da, vamos citar a atriz Julia Roberts, uma mulher magra, alta, de pernas finas, tem um sorriso lindo no cabelo, mas ela não é nenhuma mulher bombada, mas ela tem o quê? Um movimento corporal, um movimento leve, o sorriso dela é elegante, a forma como ela anda, se movimenta. Então, às vezes, você não precisa ter um corpo maravilhoso, ser um rosto belíssimo, mas as pessoas falam assim, nossa, mas como aquela mulher é charmosa. Até a forma como a pessoa fala também, né? Não é? A forma dela falar já passa uma coisa muito boa, não é isso? Verdade. Agora, etiqueta, ela está só no ambiente profissional? Eu acho que não, né? Claro que não. Até no seu ambiente familiar, descontração com amigos, numa festa. Eu sou uma pessoa que eu adoro receber, eu gosto muito. Então eu penso que como eu receber os amigos na minha casa, é porque eu tenho prazer naquele momento. Então eu tenho prazer em quê? Em colocar aquela mesa para eles, né? Em fazer aquela comida especial. Quando eu morava em Niterói, a gente tinha um grupo de amigas que a gente chamava Clube do Vinho das Mulheres. Então nós todas empresárias, né? Algumas donas de escolas, outras, como eu em Niterói na época eu exercia só a profissão de design de interiores, e a gente se reunia, os maridos não iam, era proibido o marido. Era quase um clube da Luluzinha. Isso, a gente chamava cada uma e às vezes era na cobertura de uma, na casa de outra. Isso era muito legal, porque cada uma queria ser melhor do que a outra, né? Uma competição. Era uma competição, mas era muito legal, porque aí a gente também conversava muito isso, que essas coisas estão se perdendo. Sim, sem dúvidas, sem dúvidas. Eu acho que cada dia mais eu consigo ver que essas coisas, assim, formalidade, educação, estão se perdendo com novos hábitos que, ao meu ver, não são bons. Eu entendo que a mulher, ela precisa trabalhar, ela precisa ir ao campo de mercado, lutar pelo trabalho dela, mas ela não precisa deixar de ser feminina, de ser uma mulher exuberante, de ser uma mulher educada, charmosa. Isso ela não vai deixar, não vai diminuí-la, assim, em forma de, eu não vou atingir aquele emprego, ou aquela que eu estou almejando porque eu estou competindo com o homem. O homem é diferente da mulher. Completamente diferente. Ele pensa de forma diferente. Sim, sim. São várias nuances aí diferentes. Então eu acho a mesma coisa. Eu acho que muitas mulheres hoje em dia estão perdendo essa feminilidade, essa coisa da mulher mesmo, de ser mulher. As mulheres sentam de perna aberta, gente. Mas existe um movimento, né? Elas sentam de perna aberta, quase que deitada numa cadeira. Eu gravei um vídeo outro dia falando sobre isso. O meu marido contou que há muito tempo, quando ele namorava, um amor, até hoje, ele tem que diminuir meus passos, porque meu marido vai na frente para abrir a porta do carro. Sempre foi assim, tá, gente? Nossa, que elegante. Até hoje. E eu contei até pra Agatha essa história. Ele namorou uma moça e ele viu que ela andou rápido, ele acelerou. Quando viu, ela entrou no lado do motorista. Aí ele falou, ué, mas você vai dirigindo? E ela falou assim, ué, mas por que você estava andando rápido? Ele falou, não, porque eu ia abrir a porta para você sentar, entrar. Quer dizer, ela ficou assustada com aquilo, ela não conhecia isso. Né? Aliás, por exemplo, eu entro num restaurante, eu vejo que as pessoas ficam olhando, porque meu marido, eu já sei, ele puxa a cadeira para eu sentar. Que incrível, incrível. Difícil ver isso hoje, viu? Todo dia isso é raro, muito né? difícil, raríssimo, raríssimo. Eu mesmo posso dizer que eu não faço isso. Que sua esposa vai adorar. Eu falo, vambora, amor, vambora, estamos atrasados. Vamos embora, estamos atrasados. E ela já vai se acostumar a diminuir, deixar você ir na frente para abrir a porta do carro. Isso é ser elegante, né? Mas os tempos são outros. Não, gente, mas isso tem que continuar, isso não pode deixar de existir, né? É cultural. É cultural. E eu venho de uma família muito tradicional nesse sentido.
E eu sempre dei muita importância a isso e eu passo isso para meus filhos. Às vezes eu brigo até com a minha filha muito por causa disso, né? Ela tem um namorado dela e eu digo assim, ensine o Rafael a ser um homem elegante com você. E a elegância, ela passa por muitas coisas, né? Não só isso, mas várias situações. E os homens estão se interessando, né, por isso, pelas aulas de etiqueta, porque antigamente era uma coisa só de mulher, né? Hoje em dia não, os homens estão se interessando. Eu escutei essa semana no Rio, eu coloquei no meu Instagram, onde ele fala, ele dá palestra, esse rapaz, eu lembro até você que ele tem barba, e ele falou que ele teve que ter um consultor de imagem, porque ele não sabia qual a roupa que ele ia usar para dar palestra. Aí ele percebeu que o nome é o relógio, é a barba bem feita, é o perfume, a roupa. É o marketing pessoal. É o marketing pessoal. Você vai a uma reunião de negócios com executivos. Se você também não se colocar bem visualmente... Imagina um palestrante. Exatamente, um palestrante. Que ele vai andar você vai subir num palco, falar para uma plateia, para uma audiência de, sei lá, 500 pessoas. Você mal vestido, né? A barba ou o cabelo. Um visual não é legal. As pessoas vão olhar e não vão transmitir, aquilo não vai transmitir uma seriedade, né? Que realmente a pessoa sabe o que ela está falando. Com certeza. E pode não ter nada a ver com moda, né? Moda é outra coisa, né? Moda é diferente de etiqueta. De etiqueta, não tem muito isso. Que para eu ser uma pessoa elegante, eu tenho que estar na moda. Moda não, eu digo que etiqueta, a elegância está ligada ao seu estilo. Eu tenho estilo. As pessoas já me conhecem pelo estilo. Inclusive as empresárias que eu compro roupa aqui, elas já sabem, eu já sei qual é o seu estilo. Não adianta vir comigo com uma roupa. Eu não tenho nada contra o decote, eu não tenho nada contra a roupa curta, mas eu construí a minha imagem e eu não posso desconstruir essa imagem. Com certeza, com certeza. Você tem uma imagem e as pessoas elas já te veem assim, né? Como você disse pra mim, eu estava num supermercado e a pessoa me viu Jerusa Fernandes de decoração. Quer dizer, as pessoas já fazem a ligação. Isso mesmo. Jerusa Fernandes de decoração. É isso mesmo. É você. Imagina você vai de chinelo, toda descabelada, enfim. Será que a pessoa vai pensar Jerusa Fernandes de decoração? Vai achar algo estranho. Talvez não. Acho estranho. Por exemplo, eu não vou jamais praia. Claro que eu vou, mas eu sempre vou com maiô, ou vou com... É porque é o meu estilo. Mas também é o ambiente, né? Você tá na praia, você... Mas assim, a gente sabe que vê coisas absurdas, né? Eu acho que eu tenho, por exemplo, eu sou uma mulher hoje de 57 anos, eu tenho 2 filhos, né? E eu acho que os meus filhos, eles têm que ter orgulho da imagem da mãe. E eu lembro quando eles eram adolescentes, numa reunião de pais, eles falaram isso: mãe, nós temos orgulho de você, porque você era adolescente, né? Nunca fez a gente passar vergonha por questão de roupa curtinha, aquela coisa que na adolescência compete muito, né? Ainda mais a menina com a mãe, e eu sempre tive muito esse cuidado. Você conta um segredo pra gente aí dessa juventude pra sempre? Eu, por exemplo, eu fui uma jovem assim muito tranquila, né? Eu fiz faculdade de artes, então assim, eu tinha aula de pintura. Então eu sempre for na minha casa, como a Agatha já foi, eu tenho telas, né, pintadas. Eu parei de pintar e me arrependo muito, porque a pintura me fazia muito bem, né? Tira um pouco do estresse, mas esse meu momento de empresária, eu não consigo. Quando eu chego em casa, eu estou para me dedicar à minha mãe, ao meu marido, ao meu esposo, mas eu sempre fui uma pessoa voltada para isso. Aulas de pintura, a própria aula de etiqueta. Meu pai era uma pessoa muito exigente nesse sentido. Ele veio de uma família pobre, meu pai é negro, ninguém diz que eu tenho filho de um negro, minha mãe é loura, de olhos claros, e ele sempre batalhou muito. Não vou dizer para você que quando ele faleceu, ele não me deixou numa situação, eu filha única, que eu tive um irmão que faleceu, muito boa. Mas uma coisa ele prezava muito, era a educação, isso é o essencial. comportamento. E ele sempre foi uma pessoa muito educada, muito exigente. Eu sempre estudei nas melhores escolas, eu estudei em Niterói Salesiano, não sei se você sabe, uma escola tradicional, né? Sim, sim. E depois a faculdade, ele até não gostou muito quando eu falei faculdade de artes, porque para a cabeça dele eu teria que fazer direito, né? Mas ele depois começou a ver como eu era uma pessoa muito criativa, eu tinha esse dom, né? Eu queria fazer moda também. Eu desenhava pequena, eu ficava sentada horas e horas desenhando modelos
de roupas e pintando. Então ele começou a perceber aquilo e me deu muita força. Então isso eu já veio de casa, já, né? Já. Já veio de berço. Eu tenho uma família que tem tias que pintam, que vem uma família que tem essa linha assim, artística, né? Interessante, Jerusa. E assim, o que eu digo para as pessoas é que você não precisa nascer em berço de ouro. Você não precisa vir de uma família de dinheiro, de uma família de posses, para você ter cultura, para você ter educação, para você ter etiqueta. Com certeza, você não eu precisa. falei agora do meu pai, que meu pai foi uma pessoa muito pobre, ele veio almejando a vida dele, sempre estudou muito, concursos, enfim. E a vida dele foi melhorando, né? Quando eu nasci, eu não vou mentir que eu nasci pobre, eu estaria mentindo, né? Ele, quando eu nasci pequena, ele pôde me proporcionar boas escolas, uma boa educação. Mas ele, com toda a dificuldade, ele já era uma pessoa, isso é por isso que eu digo que é essência. Ele já era uma pessoa educada, ele era uma pessoa inteligente. É essência, com certeza. Por exemplo, a minha família também, eu vim de uma família pobre, os meus pais não tiveram muito estudos, mas eles sempre leram muito em casa. Então, na minha casa não faltavam livros, jornais, revistas, aquelas enciclopédias, você lembra aquelas enciclopédias? Atlas, você lembra do dicionário Aurélio? Papai tinha todos. Esses dicionários grandes, né, ilustrados. Mostrando. Ilustrados. Então, assim, na minha casa não faltava isso. Papai tinha uma biblioteca, assim, na casa, lá em casa tinha. E eu até falei, ele comprava livros pra gente. Então, assim, claro que depois ele fez direito, contabilidade, a vida dele, né, fez vários concursos, passou do Banco Central, Banco do Brasil, a vida dele foi mudando. Mas é isso que você fala, é a essência, não é o dinheiro. Exatamente, isso é base. E eu acho que isso falta muito hoje nas famílias, essa base, porque o incentivo vem de casa. Eu acredito muito que você é como você é hoje, porque você teve essa base, seus pais te incentivaram a ser assim também. Claro que tem um pouco da essência, a sua essência. Você já veio assim, mas é claro que você teve um incentivo muito grande em casa para você melhorar sempre. Com certeza. Eu sempre gostei de brilhar. Eu brincava, montava teatro com as minhas amiguinhas pequenas e ele dava a maior força. Eu desmontava a casa inteira fazendo o cenário. Então, assim, isso já é da pessoa mesmo. Da pessoa. Eu tinha uma prima, ela não está mais entre nós, mas ela desde pequena ela já andava dentro de casa, maquiada e de salto alto. Todo mundo dizia assim, a Vaninha é muito perua, porque era maquiada, cheia de brincos e colares e tudo, e salto alto dentro de casa. Todo mundo, você vai pra onde assim? Eu não vou pra lugar nenhum, mas eu gosto de andar de salto em casa. Mas a minha mãe não é como eu assim, ela conheceu uma mãe muito na dela, uma pessoa muito educada, fala pouco, discreta, mas ela fala assim, puxou o pai, porque meu pai era uma pessoa extremamente vaidosa, gostava de ser bom, né? Então, assim, essa coisa eu puxei dele, né? E eu digo o seguinte, a gente trabalha tanto, né? A gente tem que aproveitar um pouco das coisas boas da vida, né? E quando a gente conhece o que é bom também, é difícil a gente não querer o que é bom. Não é? Com certeza. Né? Então, falando aqui do dia a dia, né? Como a gente está falando da sua família, do dia a dia com seu pai e tudo mais, falar de etiqueta social para o dia a dia, Jerusa. Por exemplo, reuniões. A gente vê que parece um hábito cultural do brasileiro, do saquaremense, né? Aqui falando do nosso contexto Saquarema. As pessoas, você marca uma reunião e as pessoas chegam, não só 5 minutos mais tarde, mas 15, 20, 30 ou algo mais até. Então, assim, a pontualidade, ela é essencial, você não acha? Olha, existem 3 coisas. A pontualidade, isso assim, as pessoas acham elegante chegar atrasado. Não é, isso é totalmente deselegante. Elas acham elegante a ser o último da festa sair. Isso também não é elegante. Não, nem um pouco. Nem um pouco. Porque às vezes o anfitrião já está querendo terminar, ou a reunião também ela tá querendo, elas querem ficar esticando até o último momento, até o último espumante, né? Vamos falar assim. Outra coisa também, quando você vai para uma reunião, seja de trabalho ou uma reunião informal, aqui em Saquarema eu vejo muito isso, os famosos shortinho, top, ou às vezes até um chinelo de dedo, alguma coisa assim. Aí
fica-se um pouco... Porque eu considero isso com quem você vai ter a reunião, ou seja de trabalho, um certo de respeito. Até com você também, com a sua imagem. Sim. Né? Eu noto, eu estou tentando, digo sinceramente, de coração, mudar isso. Eu acho que eu estou conseguindo, porque pelo meu Instagram eu estou conseguindo atingir, né, Agatha, muita gente, e as pessoas interagem, elas perguntam. Muito bom. Você está tocando as pessoas. Isso. E é um trabalho de formiguinha mesmo. É um trabalho, meu marido fala isso, é um trabalho de formiguinha mesmo. Porque as pessoas ainda têm, elas querem resistir a isso. Sim, eu com esse trabalho que eu faço, por exemplo, com línguas, né, trabalho com idiomas, com cultura. Então, quando você estuda outros idiomas, né, como inglês, francês, espanhol, enfim, qualquer outro idioma, você aprende a cultura daquele país também, né? Não tem como dissociar uma língua da cultura daquele país que fala, ou dos países que falam aquele idioma. E quando eu iniciei esse trabalho aqui em Saquarema, há 13 anos atrás, as pessoas viravam para mim e diziam assim: falar inglês, francês, italiano em Saquarema? Cara, você está querendo muito. Eu falei, mas por que não? Por que as pessoas não podem aprender idiomas aqui? E por quê? Será que elas não... Quando você aprende o idioma, fica mais fácil para você viajar, você conhecer o mundo se abre. Né? O mundo se abre. Você se abre para o mundo também. Porque você se torna mais tolerante, começa a entender que a sua cultura é diferente das outras. Né? Não precisa nem ir para fora. Se você for para aqui, para outro estado, sair de Saquarema para São Paulo, já é outra cultura. Já é outra cultura. Se for para o Nordeste, para o Sul. Para o Sul, eu adoro o Nordeste. Né? Você parece que está no Brasil, mas parece que está em outro Brasil. É outro país. Não é? Então eu falo isso, que é uma coisa cultural. Mas é aquilo, nós estamos fazendo o nosso trabalho de formiguinha. Sim, sem dúvida. Né? E essa questão da pontualidade, eu acho extremamente importante. Porque se você marcou, ou alguém marcou um horário com você, você precisa estar naquele horário, no mínimo, no horário certo. E porque a pessoa tem outro compromisso também, né? O ideal é sempre chegar 5, 10 minutos antes. Né? Porque se eu marquei com você 1h da tarde, se eu chegar 5 minutos antes, eu tenho tempo ainda de ver qualquer outra situação para que 1h nós iniciemos a nossa reunião, o que for que a gente tenha marcado. Né? Agora tem gente que chega a 1h05, 1h15, 1h20, quer dizer, é um desrespeito, ou mais, né? Ou nem chega. Vamos falar sobre isso agora. Isso. Porque tem muita gente que cancela e não te avisa. Isso é uma coisa que eu fico assim extremamente furioso. Isso é deselegante. É muito deselegante. Porque se a pessoa marcou com você, às vezes acontece alguma imprevisto realmente. Mas você precisa dar um retorno. E se possível, com 24 horas de antecedência. Isso a etiqueta fala isso. A não ser que você não possa realmente acontecer uma coisa emergencial. Não tem como. Igual quando eu falei pra você, a gente marca um coquetel, alguma coisa, pede para as pessoas confirmarem presença, as pessoas muitas confirmam e não vêm. E também não falam, assim, porque você não é obrigada a vir, você tem os seus compromissos. E muitas não confirmam, e você com medo acaba aumentando aquele coquetel, tudo isso gera um custo, né, em todos os sentidos, enfim. É verdade, Jerusa. Agora, eu acho assim, vai cancelar, seja por qualquer situação, tente avisar com o máximo de antecedência, não é isso? Outra coisa, quando a gente está conversando com uma pessoa, seja numa reunião, seja qualquer situação, uma coisa muito chata é a pessoa te interromper, te cortar. O que você acha disso? Lá vou falar de novo, isso é totalmente deselegante. Extremamente deselegante, né? A pessoa te corta, você está falando num pensamento e de repente a pessoa corta aquele pensamento, ela corta a tua frase ou ela emenda a sua frase sem que você possa se expressar ou terminar o seu posicionamento. Né? Então isso é uma coisa muito chata também. Muito chata, isso acontece muito. Né? Você tem que saber, você tem que aprender a ouvir. Né? Eu digo muitas vezes que a palavra é prata e o silêncio é ouro. Com certeza. Ainda mais nesse meio empresarial. Sim. Mas por mais que a gente tome cuidado, às vezes vazam informações, vazam
coisas, por pessoas até que não têm uma conduta de elegância, né? Exatamente. Então, eu falo muito isso, repito aqui para a Agatha, às vezes o que escuta aqui dentro fica, toda empresa tem seu problema, você tem que vestir a camisa da empresa. É ética. Né? A ética profissional, isso é muito importante. Não só deselegante, como falta de respeito. Falta de respeito também, né? É isso aí. Jerusa, e em relação a cumprimentar uma pessoa, eu penso o seguinte, quando você cumprimenta uma pessoa, eu acho que você tem que falar com ela olhando nos olhos. Se houver o caso de um aperto de mão, você saber como apertar a mão dessa pessoa, quer dizer, você não vai apertar, massacrar a mão da pessoa, quebrar os dedos da pessoa, não é isso? Ou abraçar. Ou abraçar aquele abraço de urso. Olha, eu vejo muito até em casamento, né? A noiva tá lá com véu, tá lá, né, super arrumada, e as pessoas sentem uma necessidade de abraçar a noiva, que a noiva segura assim o véu, ou beijar. Gente, não pode fazer isso. E vamos tirar a coisa de casamento. Você, quando vai cumprimentar uma pessoa, você precisa ver o grau de intimidade que você tem. Então é aquele aperto de mão. Se tiver um grau maior de intimidade, você dá um abraço, né? E agora, nunca apertar, abraçar ou tocar. As pessoas têm mania de falar, tocando ou fulano. Isso é uma coisa muito chata. Eu, assim, vejo que muitas pessoas têm essa... Eu considero um mau hábito das pessoas falarem tocando em você. Né? Tudo toca em você e fala tocando, parece... Eu brinco com as pessoas e falo assim, gente, eu não sou corrimão de metrô para ficar passando a mão. Tem pessoas até que têm necessidade. A gente tem clientes aqui que já tem um grau de intimidade que elas já chegam e me abraçam. Dependendo do grau. Ela já tem um grau. Aí eu abraço também, né? Mas como eu não tenho intimidade com a pessoa, eu só cumprimento. Eu mantenho uma certa distância. Tem isso também, viu? Em relação à distância, é uma outra coisa interessante. Eu lido muito com pessoas de outros países. Né? E eu fiz eu sou tradutor, intérprete, e eu fiz uma tradução de uns americanos que vieram aqui ao Brasil. E eu achei interessante uma coisa, porque eles têm uma certa distância, até para apertar a sua mão, que é a distância que eles chamam de distância de segurança, que é essa aqui. Isso. É a distância de segurança para apertar a sua mão. E teve um caso de uma pessoa, uma americana, e ela me deu um abraço apertado e falou assim, eu quero um abraço bem brasileiro hoje. Essa é ótima, né? Porque o brasileiro ele tem esse hábito, né? Aquele abraço apertado, aquele movimento de mão assim, quase que te beijando, né? Exatamente, é isso aí. É verdade. Muito bom. Agora, Jerusa, já que a gente está falando aqui do dia a dia, né? O uso de celular, por exemplo. Eu acho que hoje as pessoas, assim, elas extrapolam no uso do celular no ambiente de trabalho, em casa, enfim, todos os ambientes, todas as situações. O uso de mensagem, áudio, enfim, como você vê isso na etiqueta social? Claro, a gente precisa do celular, né? O celular hoje em dia faz parte da nossa vida. Aqui no meu caso eu uso o celular como forma de trabalho, também para pegar clientes, o meu Instagram, mas assim, eu acho que tudo tem um limite. Né? Então eu pensei, por exemplo, eu estou num restaurante, o meu marido é psicanalista, eu falei com vocês, então ele é muito observador. E às vezes você vê que as crianças, eu vejo muitas vezes os pais entregando o celular na mão das crianças enquanto estão no restaurante para que as crianças fiquem quietas. E eles, o casal, que em vez de estar naquele momento conversando, né, curtindo, ela está no celular e ele no celular. Eu vejo muito isso também. Eles não estão interagindo. Não. Eu vi uma família recentemente no restaurante, 4 pessoas da mesma família. Pai, a mãe, os 2 filhos, cada um no seu celular, no seu smartphone, e assim, não tinha interação nenhuma ali entre aqueles 4. Cada um estava na sua, ou vendo redes sociais, ou mandando mensagem para alguém. Então, é isso que eu falo. Eu digo, quando eu faço mesa aposta, eu dou aula de mesa aposta, eu digo que mesa aposta é afeto e conexão. Então, naquele momento, pelo menos quando eu estou com a minha família, eu não permito que ninguém use celular. A gente está interagindo, é uma conexão que está acontecendo ali naquele momento. E as pessoas não conseguem. Você imagina se você sentar numa mesa, cada um com o celular.
É muito chato isso. Ou você está numa festa, a pessoa está conversando com você e a pessoa está assim, Essa é uma coisa que eu vejo muito. Então, assim, às vezes as pessoas estão, assim, falando com você e ao celular ao mesmo tempo, usando o celular, mandando mensagem. Não, elas não estão falando não, com você. Não estão te dando atenção. Não estão né? te dando atenção. Elas estão com a cabeça em outro lugar, falando com outra pessoa. Com certeza. Né? Isso é muito chato também. Né? Muito. Isso é deselegante. Isso é deselegante, gente. Não façam isso. Desrespeitoso também. Né? Porque uma vez que você esteja conversando com uma pessoa, atenção à pessoa. Imagina que agora esse momento, que é um momento tão importante, né? E eu ficar aqui com o celular respondendo. Exatamente. Eu estou com um tablet aqui, gente, mas porque eu tenho minhas perguntas aqui para fazer, Jerusa. Né? Mas não é para ver mensagem. Né? Interessante isso. Outra coisa, pessoa que manda aquele podcast, que não é um webcast, mas manda aquele podcast de mensagem de áudio. Já viu isso, Jerusa? Aquela mensagem de áudio, porque assim, o que eu penso de uma mensagem de áudio? Oi, tudo bem? Preciso falar com você. Ou algo rápido. Depois de 30 segundos, eu já considero um podcast. E tem gente que manda aquele áudio de 10 minutos ou mais. Eu não, geralmente eu não escuto. Ou quando eu começo a escutar, não termino, porque até eu não tenho tempo para isso. E as pessoas têm medo de escrever. As pessoas não sabem escrever mais hoje em dia. Né? Então elas preferem. Tem essa questão da escrita. Da escrita. Eu vejo hoje, eu tenho amigas que são donas de escola, elas falam que é muito complicado. O jovem hoje não quer escrever. Todo mundo passa áudio. Aqui em Saquarema, então, isso é muito comum. É uma coisa que eu sempre, vamos dizer assim, questionei com as pessoas que trabalham comigo, essa questão do áudio. Eu já trabalhei com pessoas que só me enviavam áudio e eu dizia assim, olha, eu não posso ouvir o seu áudio. Entende? Porque eu trabalho com aula, eu trabalho com gravação. Isso, você não tem eu como não parar. posso ouvir o áudio naquele momento. Aí se a pessoa escreve, você Você dá uma olhadinha, você consegue, né, de alguma forma, entender aquela mensagem, responder talvez, né, mas um áudio não tem como. Você não vai abrir um áudio em plena aula que você está. Principalmente um áudio de 10 minutos, né? Que eu já falo logo, podcast. Eu adoro podcast. Mas um áudio, mensagem de áudio de 10 minutos, aí fica difícil, né? E outra coisa, como você falou, a escrita está muito ruim das pessoas, né? Por exemplo, por questão de acentuação, de pontuação. As pessoas às vezes mandam mensagem, uma pergunta, sem ponto de interrogação, e eu não sei se é uma pergunta, uma afirmação. O que você quer dizer com isso? Eu pergunto. Mas às vezes é uma comunicação que não flui. Para você escrever, você tem que pensar no que você vai escrever, né? E aí você entra com o pensamento, a escrita, a pontuação. Então, vamos passar um áudio que é mais rápido. É mais rápido, é mais fácil. Mas não é elegante. Não. E o ruim é que as pessoas estão sempre assim, optando pelo mais fácil. Pelo mais rápido, mais fácil. Isso é tão deselegante, né? Já que a gente está falando de elegância. É muito aqui, chato né? isso. Eu vejo isso com muitas empresárias até, né? Áudio para cá, áudio para lá, e eu falo, meu Deus, não é por aí, não é? E o horário também. O horário, a gente que manda mensagem. Outra coisa, a gente tem que respeitar muito o horário, porque assim, cada pessoa tem uma hora de se recolher, de estar na sua intimidade com a família. Às vezes eu recebo áudio até de cliente tarde da noite, ou eu estou no domingo, está o cliente lá, meu marido é psicanalista, ele fala isso, o paciente às vezes também não tem noção, acha que nós não temos vida privada. Nós trabalhamos 24 horas. Então, eu chego em um certo horário, eu não atendo mais. Nem mensagem, nem ligação. Eu também. E o meu marido, só ele se às vezes for atende da só minha mãe. emergência. Da minha mãe ou da minha esposa. Como eu estou em casa com ela, então eu sei que ela não vai me mandar. Mas às vezes minha mãe, eu falo, liga, porque se você me mandar mensagem, eu não vou ver, mãe. Então se for uma emergência, me ligue. Porque eu não vou olhar o WhatsApp depois de 10 horas da noite. Eu tenho meu limite. 10 horas eu não olho mais mensagem de texto. Nem áudio. A gente tem que ter um limite. Se a gente não colocar limite na nossa vida, as pessoas também não vão colocar e não vão respeitar esse nosso limite. Isso é ruim para a saúde também. Isso é ruim para a saúde mental, para tudo na sua vida, né? Porque você fica vendo mensagem... Você fica praticamente 24 horas preso ao celular. Exatamente, né? E outra coisa também, uma coisa que...
vou dizer para você que me irrita um pouco é quando a pessoa também visualiza a minha mensagem e não me responde. Eu acho isso um pouco de falta de respeito. O que você acha? Ah, claro, isso é falta de respeito, falta de comprometimento com a pessoa. Ou então não abra a mensagem, porque a pessoa não vai saber se você viu ou não. Ou então, essa semana eu postei as minhas dicas de uma forma educada de você dizer não. No momento eu não posso responder, mas farei o possível para responder em breve. Mas não deixar a pessoa no vácuo, não responder. Isso não é elegante. Isso eu acho que é até desrespeitoso, porque, certeza. Veja só, uma vez que você abre a mensagem de alguém e não responde, passa aquela imagem de desinteresse. Não estou interessado no que você está falando ou em você, não quero saber, você não tem importância para mim, não é isso? Eu sinto como assim. Se eu vejo que eu estou muito atribulada, eu não abro. Deixo para abrir até em casa com mais calma, porque senão eu me sinto na obrigação que eu tenho que responder. Eu até brinco com as pessoas e digo assim, se fosse a mensagem de um famoso, ou então da prefeita da cidade, você certeza. Abriria, olharia e não responderia imediatamente? Com certeza. Eles iam abrir imediatamente e responder, né? Com certeza. Né? E outra coisa, respeito aos sinais, ao espaço das outras pessoas, vez, eu acho isso uma coisa assim, que é tão importante, não é? É uma etiqueta social básica, né? Educação você respeitar básica. Uma fila, né? Hoje eu fui fazer uma medicação numa farmácia de manipulação, então tinha uma senhora sendo atendida, eu sentei na cadeira atrás, nas outras. Depois entrou uma outra senhora que sentou ao meu lado, ela sabia, ela viu que eu estava lá. Aí o rapaz falou, quem é o próximo? Aí ela, é você? Eu olhei pra ela e falei assim, claro. Ela sabia. Nem se faz essa pergunta, ela teria que ficar quieta, porque ela viu na hora que eu me levantei. Eu vivi uma situação recentemente, no supermercado, eu estava passando as minhas compras, e aí as minhas compras estavam todas ali no correio ali do caixa, né? E aí veio uma pessoa e jogou as coisas dela todas em cima do caminho. Eu fiquei assim, gente, que isso? Invadiu o seu espaço. Invadiu o meu espaço. Aí a pessoa do caixa foi passando as compras e acidentalmente passou um produto daquela pessoa. Eu falei, não, esse produto não é meu. Então quer dizer, até gerou uma situação ruim, ela teve que chamar o fiscal do mercado para cancelar a compra, porque a pessoa não respeitou o meu espaço. Eu estava no meu espaço ali. Né? Então, isso é o quê? Isso é falta de educação. Né? Por isso que eu falo, a etiqueta social, esses hábitos, essas regras de condutas, né, que nós falamos no início, isso é principal. Então, uma pessoa que faz isso, como ela vai educar um filho, um neto? É verdade. São princípios básicos. Né? É isso aí. Outra coisa, Jerusa, é a questão de higiene pessoal. Cabelo, unha, roupa. Isso é importante, não é? Porque eu vejo assim, eu falo até na etiqueta corporativa, né, a etiqueta empresarial, você sempre que vai fazer uma entrevista de emprego, você não está indo para uma balada, né? Você está indo para uma entrevista de emprego. Então, é ideal que você vá com uma roupa mais discreta possível, mais sóbria possível. Se for mulher, os cabelos presos, porque você não sabe. Aqui, por exemplo, eu estou com o meu cabelo solto, mas eu estou dando uma entrevista aqui, né? Eu estou no meu ambiente da minha loja, diferente. Mas se eu for fazer uma entrevista, geralmente o cabelo preso, a maquiagem suave. Nunca vá com batom vermelho, porque o batom vermelho insinua sedução. Então não use batom vermelho quando você vai fazer uma entrevista. O cabelo preso, a roupa sobre o homem, sempre com uma calça adequada, uma roupa bem passada, uma barba bem feita, um relógio. Tudo isso, eu falei, você tem 5 segundos para ser analisado antes de usar a sua linguagem verbal. Para ter uma primeira boa impressão. Com certeza. Verdade, com certeza. E quem fala muito palavrão, Jerusa, como você sente isso? Como você vê essa pessoa que de uma frase fala 10 palavrões?
Isso é muito desagradável. É desagradável. É muito desagradável, porque eu, por exemplo, fico muito constrangida. É claro que quando a gente dá uma topada, a gente fala assim alguma coisa, né? Mas assim, eu no meu dia a dia, no meu trabalho, com as minhas clientes ou em algum evento, jamais. É uma coisa muito desagradável. E eu já vi pessoas em evento ou conversando, e aí elas começam a beber aquele uísque ou aquele espumante, aí que se alteram mais ainda, aí que falam mais palavrão, enfim. Isso é muito chato. A gente precisa ter uma certa educação em relação a isso, né? E cuidado também. Porque se você for empresário, você está se expondo também. É verdade. É a primeira impressão que fica. Né? Exatamente. Se você tiver uma reunião empresarial na qual você está falando palavrões ou palavras de baixo calão, é uma coisa tão deselegante. É muito desagradável. É desagradável até. E, Jerusa, em relação à etiqueta em eventos sociais, como que você vê a pessoa, como ela deve se portar à mesa, a atitude dela num evento social, uma coisa mais formal? Primeira dica que eu vou dar, que isso já aconteceu comigo, quando você faz um evento social, o anfitriã lá te convida, convidado não convida, tá, gente? Aprendam isso. Eu já passei por muitas situações. Eu posso levar fulano? Então aprendam, convidado não convida. Muito bom saber disso. Porque se você foi convidado, a não ser que o anfitrião fale assim, olha, se você quiser levar alguém... É diferente, viu, gente? Diferente. Então, ó, pessoa abrir para que você leve alguém é uma coisa. Outra coisa é você carregar uma galera com você. Não faça isso. Para um evento que você foi convidado. Aí, por exemplo, você está num evento e o ideal é que você, quando eu chego, nem todo mundo faz isso, mas se você conhece a pessoa, ou você leva uma garrafa de vinho, ou você leva uma flor, dependendo, isso também é uma forma de você ser elegante. Ontem, por exemplo, eu fui convidada para um coquetel, eu estava em Niterói levando minha mãe ao médico, mas eu pedi que entregasse um buquê de flores à dona da loja, cuja qual eu tenho um grande carinho. Isso foi uma forma de eu estar presente e demonstrar o meu carinho, e ela mandou, agradeceu muito. Mas assim, não precisa também sempre ser isso, mas é o ideal. Roupa, você tem muito cuidado com a roupa, dependendo do evento, com a roupa que você vai. Porque você às vezes pode estar fora do contexto ali, e isso é muito complicado. Eu já vi casamentos, gente de calça jeans e tênis. Nossa. Isso é uma falta de respeito com o anfitrião da festa, os noivos, tudo. Já vi você tá num show de jazz, no teatro, e gente de bermuda. O brasileiro tem muito isso, né? Também o carioca, principalmente. Que é calor, né? Um chinelo havaianas, uma bermuda, uma camisa, tá tudo certo. Então, assim, a gente precisa ter esses cuidados. É verdade, Jerusa, muito bom. E, Jerusa, como é para você empreender, agora falando aqui do lado empresarial, empreender no setor de decoração, né? Você falar de etiqueta, ensinar as pessoas sobre etiqueta numa cidade como Saquarema, que é uma cidade pequena, uma cidade praiana, em que a gente sabe que as pessoas não têm muito esse hábito de formalidade, vamos dizer assim. Então, não é fácil, como ele falou anteriormente, é um trabalho de formiguinha, mas que está dando certo. Os meus seguidores hoje, eu tenho muitos seguidores fora de Saquarema, então eu percebo que a etiqueta social, como agora eu vou integrar aqui na minha loja os cursos, está crescendo. Né? As pessoas interagem comigo até de outros estados. Mas aqui em Saquarema, principalmente, eu percebo que as pessoas elas me olham com um certo respeito, uma credibilidade, confiança do que eu faço. Porque no meu dia a dia eu procuro demonstrar isso. Né? Na forma com que eu me visto, com como eu trato as pessoas. Né? Se ela tem dinheiro ou não tem dinheiro, isso não importa. Né? O que importa é porque vender decoração também aqui em Saquarema não é fácil. Falei isso agora com você. certeza. É complicado. Decoração você gosta ou você não gosta. Mas como eu peguei esse nicho e vendo que as pessoas elas têm uma necessidade disso, apesar que hoje em dia você abre a internet,
E tem ali vários cursos de etiqueta social, mas eu acho que quando você está mais perto do seu seguidor e você demonstra até de uma forma engraçada, eu não sei se alguém acompanhou o vídeo falando do tintim da taça. Ah, sim, eu vi, sim, porque com certeza. as pessoas, eu já vi casos de a taça quebrar. Não é necessidade de tintim. Que situação, não, imagina. Situação. Você vai fazer um aí a taça quebra, não precisa. Quebra a taça. É igual eu passei Réveillon num lugar havia uma família e ele começou a sacudir a garrafa de espumante. Eu falei assim, isso não vai dar certo, falei pro meu marido. E nisso estava o dono do hotel passando lá com a namorada e ele balançando. Eu falei, meu Deus, na hora que ele abrir essa mulher vai... Porque as pessoas acham isso elegante, né? Não é elegante. Tanto que o garçom, que é treinado, ele não deixa, ele apoia a garrafa e ele vai abrindo o espumante de forma para não estourar e nem fazer barulho. E quando ele abriu, a sorte que eu estava distante, mas o dono estava passando do hotel onde eu passei, tomou um banho de espumante. Nossa, isso foi muito desagradável. Ele ficou, mas eu falei, gente, será que ele não percebeu que o que ele estava fazendo ali não era o momento para aquilo? De repente, até na sua casa, você quer fazer uma coisa diferente com a sua família, mas você está num ambiente onde são outras pessoas e isso é extremamente deselegante. Ele tem que pensar que ele não está lá no grande prêmio de Fórmula 1, isso. no qual ele mas vai ali dar um banho. É aquilo que a gente fala, é uma coisa cultural. Ali tem motivo para acontecer aquilo. Né? Ele estava no Réveillon, num lugar público. Sim. Foi muito desagradável. Bastante, imagina. E Jerusa, a gente sabe que não é fácil empreender em Saquarema, principalmente, né, no setor de decoração, como você falou, mas é uma coisa que a gente vai mudando os hábitos das pessoas. Né? Sim. Eu, por exemplo, trabalho com educação, com outros idiomas, com outras culturas. Também não foi fácil no início, mas eu vejo que está se mudando essa cultura aqui, né? Você tem que se abrir para o mundo, tem que aprender outras coisas, né? Cultura, são línguas, é decoração, é etiqueta, enfim, são muitas coisas. Né? O que você pode falar para quem está assistindo agora, como as pessoas podem iniciar bons hábitos e uma boa etiqueta na vida profissional, pessoal? Dá uma dica para essas pessoas aqui agora. Olha, eu vou falar uma coisa que eu carrego comigo sempre. Uma frase, eu vou falar e vocês procurem entender como essa frase é forte. Ela é da Coco Chanel. Não é aparência, é essência. Não é o dinheiro, é a educação. Não é a roupa, é a classe. Coco Chanel. Muito bem, maravilhosa. Obrigada. Incrível. Jerusa, maravilhosa. Eu, assim, sempre recomendo um livro, né? Todo podcast eu acabo recomendando um livro para que as pessoas possam se aprofundar nos assuntos que a gente conversa, né? E o livro de hoje eu quero recomendar para vocês é do Vasco Ribeiro, Etiqueta Moderna. Não sei se você conhece. Conheço. Conhece? Ele é português. Conheço. É bem interessante esse livro. Muito interessante. Né? Então, Vasco Ribeiro, Etiqueta Moderna. É bem interessante. Então, eu quero dizer para vocês que querem melhorar a si mesmo, mudar de vida, ter sucesso em tudo que faz, procure se qualificar, aprender, conhecer, porque o sucesso ele acontece quando você está preparado para ele. Não é isso, Jerusa? Com certeza. Isso acontece naturalmente. Jerusa, muito obrigado Eu que por me agradeço. receber aqui. Foi incrível esse bate-papo. Que bom. Você é incrível também. Muito obrigada. E ó, adorei estar com vocês aí, viu, gente? Acompanhe a Jerusa nas redes sociais, viu? Jerusa Fernandes Decoração e dê um upgrade em sua vida. E quem puder, passa aqui na loja para conferir, tá bom? Muito bom. Acompanhe os próximos episódios, gente. Um abraço. Muito bom, Jerusa.